Zé, bola para frente, vai? Vamos, Ah, tem mais escândalo na olha, pauta. tem mais, tem mais. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, dando anistia aos partidos em relação a cotas que tinham que cumprir com candidaturas de negros, mulheres, financiamento eleitoral, dívidas partidárias. Era um projeto que foi suavizado, né? Que ele veio assim, a farra do boi, aí transformaram a farra do boi menos dois, menos três, aprovaram na CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça, e tem acordo para votar no plenário. Ô Zé, fala pra gente sobre essa nova mamata partidária. Qual que é essa nova mamata partidária aprovada pelos senadores? Já dei um spoiler aqui, mas entra no Aham. detalhe da coisa. Vamos lá então, Kennedy. Primeiro, que é muito legal, porque essa é a PEC 9 de 2023, que foi aprovada em julho na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado, estava lá em tramitação no Senado, eles entraram em recesso em julho, voltaram essa semana, e aí o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado e atual presidente da CCJ, que é o apelido da Comissão de Constituição e Justiça, aprovou hoje em votação simbólica, ou seja, quem Voando. for a favor permaneça como está aprovado, né? A famosa frase do Ulisses Guimarães, e pediu urgência para votação no plenário. Quer dizer, vamos correr com esse negócio aqui, por quê? Porque, como já foi aprovado na Câmara, se for aprovado no Senado, já vale para as eleições de 2024. Essa que é a pressa deles, entendeu? É fazer valer para essas eleições, não é Essa à eleição. toa. Só lembrando que emenda constitucional não precisa ir à sanção do presidente da República, quem promulga é o próprio Congresso Nacional, diferente dos projetos de lei. Então, se aprovar no plenário do Senado hoje, é só fazer uma sessãozinha lá simbólica, promulgar a emenda e está valendo. Bom, e daí? É cômico, para não dizer trágico, o esforço que eles fizeram para não que essa PEC, essa emenda constitucional, não fosse conhecida como emenda da anistia partidária. Diz lá a ementa, que é aquele resumozinho que vai antes do texto, né, que é a justificativa, explica do que se trata. Eu vou ler, porque é engraçadíssimo. Você diz assim: impõe aos partidos políticos a obrigatoriedade da aplicação de recursos financeiros para as candidaturas de pessoas pretas e pardas. Estabelece parâmetros e condições para a regularização e refinanciamento de débitos de partidos políticos e reforça a imunidade tributária dos partidos políticos conforme previsto na Constituição Federal. Você lê isso daqui, você fala, pô, é bom, né? É bacana, você está, né, garantindo verba Reforçando. para candidaturas Isso. para pretos e pardos, para mulheres, dar as condições para você pagar o que deve. Tudo conversa fiada, Kennedy. O que que faz? O que que aconteceu, né? Os partidos não destinaram o dinheiro dos bilionários fundo partidário e eleitoral, ou seja, meu, seu, nosso dinheiro, para as candidaturas de mulheres e negros na proporção prevista pela lei e pelas normas do Tribunal Superior Eleitoral. Não cumpriram isso. Depois, eles não pagaram tudo que devem à Previdência Social. E também não fizeram todos os ritos obrigatórios de prestação de contas. Aí fala, porra, vamos ser condenados. O que que nós vamos fazer? Ah, vamos nos anistiar. Nós vamos a nós mesmos. Claro. Aí, o que que prevê essa proposta de emenda constitucional que está aí na bica para ser aprovada, né? Entre outras coisas, ela prevê 15 anos para os partidos pagarem as multas eleitorais, 5 anos para pagarem tudo que devem à Previdência. E mais escancarado, reduz as verbas para candidaturas de pessoas negras, ou seja, pretos e pardos, candidatos que se declaram pretos e pardos, para 30% dos fundos partidário e eleitoral. Fala, pô, mas 30% é muito. Não é. Nas eleições passadas, de 2020, foram 50% para essas candidaturas. E na anterior, na posterior, 46% nas últimas duas eleições. Ou seja, vai reduzir em mais de 50% a verba para a Isso. candidatura de pessoas pretas e pardas. Você pode apostar que vai ter. Agora já não dá mais tempo, mas na próxima eleição, em 2026, vai diminuir o número de candidatos pretos e pardos, porque não vai precisar mais se declarar dessa maneira para cumprir a cota, entendeu? Enfim, é uma vergonha, porque
a Transparência Partidária, que é uma ONG que acompanha esses assuntos, estima que essa anistia tem um impacto de 23 bilhões de reais, se a gente considerar todas as prestações de contas feitas entre 2018 e 2023, que ainda não foram julgadas. 23 Muita coisa. bilhões, é disso que nós estamos falando, Muita coisa. certo? Enfim, para resumir, Kennedy, essa emenda, que vai virar uma emenda à Constituição, vai deixar de ser uma PEC para se tornar uma emenda, ela cria novos e despropositados privilégios para a instituição que é vista com mais desconfiança pela população brasileira. Entre as 20 instituições que têm o seu grau de confiança medido anualmente pelo IPEC, o antigo IBOP, a gente já falou dessa pesquisa aqui, os partidos políticos ocupam a última colocação entre as 20 desde 2009, quando a pesquisa começou a ser feita. Não teve nenhum ano que os partidos políticos não ficaram em último lugar no ranking. Último lugar. Sempre em último lugar. Esse índice de confiança atual é de 33, numa escala que vai de 0 a 100. Já chegou a ser menor. Em 2010, quando o Bolsonaro foi eleito, em 2018, não é à toa, esse índice chegou a 16. Nossa. Mas aí, durante a pandemia, ele cresceu, foi para 30, no primeiro ano do governo Lula cresceu para 34, e agora caiu um ponto, foi para 33. Isso daí mostra o quê, Kennedy? Que teve uma era da antipolítica no Brasil. Ela começa com os protestos de 2013, protestos de rua, e as causas eram as bandeiras, cada uma tinha a sua, mas claramente existiu um descontentamento contra a representação política, que foi manifestado com manifestantes tentando invadir o Congresso Nacional e mergulhando no laguinho do Itamaraty, vocês vão lembrar, né? Isso. Esse descontentamento, essa era da antipolítica se acentua durante a Operação Lava Jato e tem o seu auge com o impeachment da Dilma Rousseff e a eleição do Bolsonaro. Quer dizer, o auge está entre 2015 e 2018. Mas depois disso, com o fracasso do Bolsonaro, os partidos fisiológicos ganharam um poder inédito nos últimos anos. O que eu chamo de arenão, que é o PP, União Brasil, PSD, MDB, PRP, não, republicanos, mas também uma boa parte do PL, do Bolsonaro, com a liderança do Arthur Lira como presidente da Câmara, eles se uniram para emparedar o governo Lula e abocanhar uma fatia de quase 50 bilhões de reais do orçamento da União. Paralelamente, eles se rebelaram contra o Judiciário, especialmente contra o Supremo e contra justamente o Tribunal Superior Eleitoral. Também nada é coincidência, tudo se junta, né? E essa aprovação dessa emenda, dessa anistia partidária, é uma demonstração do avanço do desejo do Congresso de se impor como o principal poder entre os três poderes da República. É disso que se trata. É isso mesmo. Quem manda aqui sou eu. É isso. Mudou o sistema político brasileiro e a gente está fingindo que não, como a gente estava comentando ontem, né, Zé? E isso é gravíssimo, isso desequilibra as coisas. Ô, Zé, Maria Sandra Gama, tá na hora. Diga. Não, vai lá. Fazer a segunda temporada de Alexandre. É verdade. Né? É uma série que ela fez maravilhosa lá, um podcast maravilhoso que ela fez. Ainda falando do Alexandre de Moraes, como o Moraes, presidente do TSE, pode esconder alguma coisa do Moraes do STF sendo a mesma pessoa? KKKK. Enfim, tem muita coisa ainda sobre Alexandre de Moraes. Não, essa observação é ótima, porque é isso que está implícito na crítica deles que não. O Alexandre de Moraes, presidente do TSE, não podia contar para o Alexandre de Moraes, presidente do Supremo. E nem falar com os auxiliares dos tribunais. É uma coisa complicada. A enquete está no ar. Quem respondeu melhor ficou a minha resposta. Bolsonaristas atacam o STF às vésperas de denúncia contra seu chefe de novo. Síntese minha do Toledo. Público. Há grupos interessados em domesticar o judiciário para causas próprias. Muito bem. Pessoal, a minha síntese só... isso é importante. Preciso pedir para você, que ficou faltando, que foi um fato. Como é que vai lá? Partidos anistiam a si mesmos e prestação de contas vira faz de conta.